Bom, nesse Screencast eu quero falar sobre uma ferramenta legal que a Zen está lançando, que é o Z-Ray. Na verdade, ele vem, é um pacote, é um componente do Zen Server, certo? Que é uma versão comercial do Zen. Existe o Zen Server Community Edition e tem o, a versão profissional, digamos assim. Ah, eu vou mostrar, eu baixei ele aqui, então eu vou mostrar essa versão que eu estou testando aqui, é a vem com o Zen Server 8, que ele está em beta ainda. Eu baixei ele, fiz o download aqui para Mac. Então a ideia do Z-Ray é como se fosse um raio-x mesmo da tua aplicação. Ele já existia em algumas versões anteriores, na versão anterior do Zen Server, mas nessa versão vem umas coisas legais, umas coisas novas que eu quero mostrar aqui. A ideia é você fazer inspeção, debug, otimização, ver estatísticas, é a parte que mais me interessou aqui, essa parte de estatísticas. O que eu achei muito legal é que ele já entende muita coisa do teu aplicativo, então ele já vem pré-configurado para algumas coisas específicas do Zend Framework 1, Zend Framework 2, do Magento, do Doctrine que eu estou usando aqui. Eu vou mostrar em dois projetos que eu tenho na CodeRocker como é que o Zend Server, como é que o Z-Ray ajuda nesse caso. Então tá, eu instalei o Zend Server aqui, é um piece of cake, tu faz download aqui no site da Zend, next, 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 ok. Depois de instalado, você tem uma interface web dele aqui. Tem várias coisas legais aqui que eu não vou comentar. Eu vou focar mais no Z-Ray. O que eu fiz foi criar dois virtual hosts para mostrar os dois projetos que eu vou mostrar aqui. Um é um feito com ZF1 e outro feito com ZF2, em duas camadas, a camada de Web Services, API, e uma camada front-end feita em Angular. Então estão em outras portas aqui. É possível fazer a criação do virtual host pela interface aqui, mas eu, como sou old school e como eu já tinha isso configurado no meu Apache fora do Zen Server, o que eu fiz foi vir aqui, depois de instalado, vim aqui no USR local Zend e eu editei direto aqui no Apache conf, tenho vhosts aqui, então eu acabei configurando aqui os vhosts para mostrar aqui, para testar. A vantagem nesse caso é que como eu já tinha pronto, ficou mais rápido. A desvantagem é que eu não consigo editar aqui pelo painel de administração, né? Ele diz só que está definido pelo sistema aqui e tal. É possível fazer a criação do virtual host pela interface aqui. Ele tem um wizard bem interessante aqui, inclusive a parte de SSL aqui que você pode configurar e tal. Ele já tem aqui o virtual host, ele tem um template, ou você pode editar aqui e colocar o teu. Aí ele cria numa pasta específica. O que é legal do Zen Server é que ele é uma camada ao redor de tecnologias que a gente já conhece, como o próprio Apache, etc. Então, Apache, MySQL e tal. Então, se você já tem isso, como no meu caso aqui, eu já tinha de uma outra arquitetura, ficou mais fácil eu fazer assim. Eu poderia ter vindo aqui, que eu só editei e copiei o arquivo, né? E aí restartei aqui, né, um sudo bin zend ctl restart, ou você pode vir aqui pela interface. Então isso é legal, eu gosto de ferramentas que elas adicionam adicionam funcionalidades ao meu ambiente, mas elas não me restringem a usar somente elas. Então se você não quiser usar a interface visual aqui, você pode ir pela boa velha linha de comando, como é o que eu sempre gosto. Então eu fiz dessa forma, certo? Criei os caras aqui. Então é um virtual host normal, não tem nada de diferente. É uma aplicação. O que é legal do Z-Ray é que você não precisa mexer nada na tua aplicação. Eu simplesmente peguei o virtual host que estava no meu até no meu MAMP aqui no Mac, copiei aqui, certo? Não alterei nada e simplesmente quando eu acesso o projeto, então aqui eu estou acessando esse projeto aqui, então ele só está numa porta, no meu MAMP estava na porta 80, aqui agora ele está na porta 100, 10088.
Então, o que o Z-Ray faz é automaticamente adicionar essa coluna aqui embaixo na tua aplicação para mostrar estatísticas do teu projeto. Tá? Então, esse projeto ele está pesado, eu quero mostrar por quê. Então, tô rodando aqui ainda. Beleza. Terminou. Então, ele apareceu essa barrinha que você pode minimizar aqui. E nessa barrinha ele tem, aqui eu estou com a licença de testes, então ele avisa. Mas olha só, aqui então você pode clicar aqui, ó, 200, ok, né? Ele deu o status do HTTP, deu ok. Tem dois itens em vermelho, então você pode clicar o que está acontecendo de errado. Então nessa requisição aqui ele tem algum problema. Dá para filtrar então, ver todas as requisições, só as que tem barra Facebook, só as que tem etc. Quanto tempo demorou cada uma delas, certo? Response, o método, a URL, o tempo que então o barra para montar essa página aqui está demorando 27 segundos. Teve 22 queries, etc. Então aqui eu posso ver quanto, ó, tempo de execução, isso aqui é muito útil, então, demorou 27 segundos. Desses 27 segundos, 1.9 segundos foi de PHP, 26 segundos foi de database, 31 milissegundos aqui foi de I/O, que é copiando quase 0% de acesso a arquivos, né? Então, o que é legal é que você, de cara aqui, eu já vi que essa minha aplicação está com um problema sério de base de dados. 96% do acesso, do tempo que ela demorou para acessar, foi banco de dados. Teve um pico de memória de 9.5 mega para gerar essa página. Então, primeira dica que está aqui. Poxa, essa parte está com problema, esse aplicativo está com problema aqui, né? Então, vindo aqui no alerta, ele tem todos os... Eu posso aumentar esse cara aqui, o que é legal, eu posso aumentar ele. Eu posso ver todos os eventos aqui, ou ver só os eventos que são... O que ele faz? O Z-Ray, o Zend Server, ele coleta todas as informações do tempo de execução do teu aplicativo e joga para essa... via o response do teu HTTP, ele mostra, ele retorna, ele manda toda essa informação aqui. Então, isso aqui é o que está rodando lá no servidor. Aquilo que está rodando na minha máquina local, mas imagine que esse servidor estivesse na Amazon, por exemplo. Então, olha só, eu tenho dois erros de funções, então tem dois warnings aqui. Tem um alerta, eu posso ir desabilitando ou habilitando para mostrar todos. Eu vou mostrar um por um. Eu tenho um alerta de memória, então demorou, consumiu 10 MB para fazer essa requisição. Tem erros de PHP, ó, tem warnings aqui, a função causa um erro, ó, tem um debug aqui, está faltando um erro, está gerando erro, log. Então, na verdade são warnings, né, mas ele está gerando. Você pode clicar aqui e ele vai abrir o Zend Server e vai dar informações, ó, vai fazer o trace do problema. Ó. Essa é a linha, então aqui você, essa linha que precisava. Então você consegue ver daqui direto o que está acontecendo. Então isso é muito legal. Aqui dá para ver as queries lentas. Tem uma query aqui que demorou pra caramba, 18, a hora que executou e tal. Se eu clicar aqui para ver ela, né, aqui ele vai dar todos os detalhes aqui no qual foi o caso no backtracing, foi o PDO, né? Então é uma consulta, então não é o melhor lugar para ver isso, né? Mas a gente sabe que é uma consulta lenta, a gente vai ver daqui a pouco como capturar isso. E aqui ó, demorou, deixa eu ver se dá para ver mais detalhes. Aqui ele vai mostrar detalhes da requisição, né? Não detalhes da consulta em si, né? Quais foram as variáveis que foram requisitadas, a rota, etc. Então aqui nesse warnings, aqui nessa flag aqui, eu consigo ver tudo que aconteceu, tudo que tem de problema nessa minha página. Se eu clicar aqui nos erros e warnings, ele vai trazer só o que é aí os erros do PHP, aqui ele dá um geralzão, né? Os eventos gerais, aqui ele dá só os alertas e erros, né? Então, ó, tem um notice aqui, a variável no application, linha 25, um índice não identificado, né? Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver qual é a linha, etc. Opa. Deixa eu voltar aqui. Então eu consigo daqui ver qual é a variável, essa variável aqui está dando, está dizendo que não está definida, os warnings, certo? Então eu consigo navegar aqui e ver o que está acontecendo. E aqui as queries, ó,
Então aqui eu consigo ver todas as queries que estão rodando, né? Então uma dessas queries aqui é que ela está pesada, né? Então aqui eu posso ver qual foi o tempo. Ó, essa query aqui provavelmente é a que está mais lenta, certo? Essa aqui também está lenta, essa aqui. Então eu consigo dar um more aqui e ver a consulta que está executando, que está causando aquele problema. Então aqui eu vi na meu monitor aqui que tem duas queries executando lentas, e aqui nas queries eu posso ver quais foram essas queries e identificar aonde que está meu gargalo, né? Então a gente viu aqui no começo que 96% da execução é query, certo? É database. Então uma dessas queries aqui, ou várias delas, estão com problemas, né? Então eu consigo ver aqui, ó, erro de queries de select aqui que estão lentas, né? Que ele separa o tipo, né? São queries de select, queries de describe, né? São as que descreveram, etc. Aqui ele mostra quais são as funções que estão executando, que foram executadas nessa minha página. Então posso ver todas aqui, ou eu posso filtrar. Tipo, eu quero ver só as do namespaces Zend. Então ele já identificou que é um Zend, um aplicativo feito com ZF1, Zend Framework 1, né? Então ele já traz as separadas namespaces. Eu consigo ver quanto tempo, quantas vezes ela foi executada, a média de tempo de execução, qual é a linha de cada uma delas, quais são as funções nativas, o PDO, fopen, fclose, rename, certo? Onde é que elas estão sendo executadas. E eu posso ver o custom, que são as minhas, são as da minha aplicativo, né? Então, ó, pô, nessa top autores ela está lenta, então eu vou ter que ir lá ver. Ó, admin model pedidos init, admin model produtos. Então eu consigo ver o pré-dispatch, que foi eu que construí, foi a aplicação que construiu, quanto tempo ela demorou e tal, certo? Então eu consigo navegar nas minhas funções, ver todas ou separar elas. Eu consigo também ver os detalhes da requisição, né? Então as super globais aqui, files, foi mandado algum files, a seção, quais são as seções, qual é as variáveis de cookie, o request, as variáveis de servidor, né? Os headers, o dado, no caso aqui o get não tem post, né? Mas poderia ter, o request os headers da resposta, o corpo da resposta, que é o próprio HTML no meu caso. E aqui ele identificou que o próprio Zend Server identificou que esse aplicativo está rodando com o ZF1. Então ele me traz aqui coisas específicas quanto ao ZF1, Zend Framework 1. Quais são os plugins que estão sendo executados? Ó, então aqui você consegue ver a request, a response do plugin, aqui que ele recebeu, o que ele respondeu, no caso. Então esses são os plugins do Zend Framework que estão sendo usados, tipo o Error Handler, o plugin Global, o plugin Navigation. Então é bem específico da arquitetura que você está rodando. Se estivesse rodando um aplicativo usando Symfony, teria coisas específicas no Symfony. Depois eu vou mostrar um outro caso rodando com Doctrine e Zend Framework 2, ele vai trazer coisas específicas deles. O request, então, qual é a action, qual é o controller, qual é o módulo, o objeto aqui, então, esse é o específico do Zend mesmo, né? Quais são os parâmetros, o controller, o index, o módulo, o controller, a action, te dá exatamente onde é que está sendo executado aqui, né? Os helpers que estão sendo executados, coisa bem específica do Zend Framework, né? O URL, o helper URL, o create slug, quais foram os argumentos, qual foi o objeto que foi criado. Deixa eu ver, tem mais um, que o head link, quais foram os argumentos, qual foi o objeto. Então, te facilita bastante para você identificar coisas específicas do teu ambiente, do ambiente que você está. Essa aplicação ela tem um detalhe que ela trabalha toda com cache, né? Então, aqui, lógico que numa aplicação real ela não ia ser uma aplicação normal rodar em 26 segundos. Então, a primeira vez que ela roda, quase todas as consultas, várias coisas são gravadas em cache. Eu limpei o cache antes de executar aqui para mostrar isso. Se eu rodar de novo a tela, ó, ele rodou ela. Ó, o tempo de execução que estava 26 segundos caiu para 1.2 segundos. Ó, não teve mais nada de query. Se eu ver aqui nas queries, certo?
Por quê? Porque o meu aplicativo ele está usando o cache. Então, a primeira vez que rodou, eu tinha zerado o cache. Então, ele rodou todas as consultas e salvou em cache. No momento que eu fiz um reload aqui, é possível ver que o cache está sendo realmente bem usado. Então, eu teve só o tempo do PHP processar e ler o cache. Não teve mais nenhuma requisição no banco de dados. Não teve, o I/O continuou baixo, não teve nenhuma requisição de rede, certo? Continua tendo alertas aqui, ó, que tem ainda memória que está sendo consumido, tem aqueles warnings do PHP que a gente pode tirar, certo? As funções aqui, elas diminuíram bastante, né? Porque agora não estou mais... Toda a parte de PDO aqui, se a gente for ver, ó, desapareceu, porque agora não está mais pegando. Então o cache, ele está... Com o Z-Ray eu consigo ver isso também. Poxa, está funcionando o meu cache, certo? Teve uma melhora legal aqui de cache. A memória diminuiu bastante aqui, né? Tava 10 megas, se não me engano, caiu para 8. Diminuiu um pouco, né? Mas deu para ver a velocidade, a diferença de velocidade, né? Se eu pegar uma categoria aqui, ó, a primeira vez que ele acessou teve 49 milissegundos de database, teve 8 consultas, né? Então, se eu rodar de novo, teoricamente ele vai... Ó, ainda diminuiu, teve 5 queries. Então, essa é uma página que poxa, olha só, será que eu posso diminuir essas queries? Será que eu preciso realmente ter essas queries em toda vez? Certo? Então, eu posso diminuir essas queries. Diminuiu três queries aqui foram para cache. Então, eu posso analisar essas queries aqui. Ah, não, essa query aqui eu posso colocar em cache, certo? Ou talvez eu desabilitei o cache porque eu estou em desenvolvimento. Então eu posso rodar isso aqui, posso usar essa ferramenta para identificar essas coisas. Queries que eu não estou guardando em cache, por que está sendo executado, quais são sendo executados, etc. Então essa é uma forma de trabalhar com o Zend Server, com o Zend da versão, eu estou com o Zend Server 8.0, a versão do PHP é 5.6. Tem algumas coisas que eu posso configurar aqui. Posso fechar aqui para continuar trabalhando, né? Posso reduzir ele para não ficar ocupando espaço. Então funciona legal para se a aplicação fosse desenvolvida com Zend Framework 2 ou outra coisa também ia funcionar. Tem muitos. Então essa é uma aplicação mais tradicional, digamos assim, né? Que ela está usando todo o ciclo do framework, no caso aqui normal, né? Mas tem aplicações, é cada vez mais comum eu ter aplicações como essa. Essa é uma aplicação que ela tá só uma casca aqui. Essa aplicação ela foi desenvolvida pensando-se em APIs. Então, ela é uma API. Essa interface que a gente está vendo aqui é uma interface em Angular, AngularJS. Esse cara, ele vai, todo aplicativo, todo o Angular aqui, toda a interface web, ele vai consumir web services, certo? Pode ver que quando eu abri a página aqui, diferente desse cara aqui, o Zend Server identificou que era um projeto PHP e ele mandou o código para colocar o Z-Ray, essa aplicação, o front-end dela aqui, a interface dela é todo em JavaScript, HTML e JavaScript. Assim como podia ser, ele foi construído dessa forma exatamente para eu poder ter novas interfaces em Android, iOS, outros projetos, etc. Então eu tenho uma camada toda de web service e uma camada de front-end que pode ser HTML, JavaScript, outros aplicativos, etc. Então o Zend Server não vai conseguir fazer isso aqui, não vai conseguir mesmo colocar essa informação. Para isso, o Zend Server tem um esquema chamado Z-Ray Live, certo? Que ele fica aqui rodando e ele vai pegar em tempo de execução todas as requisições que vão chegar. Então eu vou fazer, por exemplo, um login. Isso aqui poderia ser esse front-end aqui, eu estou vendo ele HTML, mas eu poderia estar usando um aplicativo Android, por exemplo, ou iOS para consumir. Então no momento que eu fizer login aqui, ó, dei OK lá. Deixa eu ver se ó, ele está mostrando aqui a execução. Então ele executou primeiro o Authenticate. Pode ver que ele trouxe aquelas informações que a gente tinha lá no aplicativo, na página web para cá. Então ele demorou 443 milissegundos para fazer a autenticação, certo? Olha, um RPC via post.
1.9 milissegundos de banco de dados, teve essa memória, não tem nenhum warning aqui, nada específico, teve uma consulta só, que ele fez aqui a consulta do usuário para ver qual é a informação dele, quais foram as funções, né? Então aqui eu posso ver, esse é um aplicativo feito com Zend Framework 2 e Doctrine, então aqui eu posso ver ele já identificou que é Zend Framework 2 e Doctrine, aqui o Composer no caso, né? Então aqui ele vai me trazer todas o namespace do Zend Framework 2, bem bonitinho aqui, quanto tempo executou, qual foi o tempo e tal. Me trouxe aqui o namespace do Doctrine, então find one, basic, create entity. Então eu trouxe todos os métodos do Doctrine, aqui no caso do Composer, o autoload do Composer, as funções nativas do PHP, e me trouxe as custom, que são as minhas funções, certo? As funções que o meu desenvolvedor, meu aplicativo tem. Então o módulo API, RPC Controller, o método Authenticate, o password, net user, generate token, o process. Então isso aqui tudo for coisas que a JMS Serializer, por exemplo, é possível configurar aqui na configuração para considerar, por exemplo, que o JMS Serializer não foi nós que desenvolvemos, não fomos nós que desenvolvemos, é um projeto separado. Então você pode gerenciar aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, JMS, e tem que botar um barra, se não me engano, certo? E salvar ele vai considerar aquilo como, não sei se já nessa, agora eu vou ter que fazer um logout, fazer um login de novo. Já pelo logout acho que eu já posso ver. Ó, executou aqui o logout. Vamos ver se ele já reconhece. Ó, show de bola. Então ele já tirou aqui o JMS, ele já considera tudo que for JMS, alguma coisa, como um agrupador separado, um separador que eu provei. Então tudo isso aqui é do JMS Serializer, que é uma ferramenta que a gente usa para gerenciar, para fazer serialização de objetos em JavaScript, em JSON, em XML. E aqui o custom, e aí eu posso ir filtrando. Eu quero core, no módulo, separar tudo por módulos e tal, certo? Útil pra caramba. E aqui eu posso ver, por exemplo, esse process aqui está demorando, tá executando, demorou 56 milissegundos para rodar, então eu posso olhar o que tem dentro dele. Aqui é só o arquivo, né? Aqui mostra qual é o arquivo e qual a linha, então eu posso depois lá no meu editor e ver o que está acontecendo nele e dar uma otimizada nele. Dados da requisição, como a gente já tinha visto lá. Ele identificou que é um projeto usando o Composer, então ele trouxe o class map do Composer aqui, todas as classes que o Composer entende, quais são os pacotes que o Composer está usando, Lexer, Annotation. Então, poxa, consegue ver daqui quais são as versões, inclusive. Deixa eu ver se ele traz a versão. Qual é os requires, quais são os autores, certo? No caso aqui a versão Dev Master. Deixa eu ver se tem algum outro que tem a versão. Estou com todos com a Dev Master aqui. Então você consegue, imagine isso aqui rodando, tu tem um aplicativo rodando em tempo, num servidor, clientes trabalhando, acessando isso em real time, você consegue ver a versão do Composer que está naquele servidor. Se você tiver múltiplos servidores, você já consegue identificar isso mais fácil, até se tiver um cluster, alguma coisa, você consegue ver, nesse servidor que atendeu essa requisição, esse é o Composer desse projeto. Cara, isso é muito, muito interessante, você conseguir analisar isso. E eu não precisei mexer em nada na minha aplicação, isso aqui é tudo magia negra do Zen Server e do Z-Ray. Ele identificou aqui que é um aplicativo com ZF2, então quais são os arquivos de configuração, as configurações, onde é que estão os arquivos, os módulos, etc. Tem algumas coisas de configuração aqui. Outras configurações aqui, Service Manager. Cara, ele lê todas as configurações do ZF2 e traz isso para ti. Tem um pré-processor aqui para erros, as configurações do Doctrine, então qual é a configuração do Doctrine, qual é o driver, qual é o cache que está sendo usado, quais são os caminhos que ele está processando. Dá muita informação legal aqui. Aí você pode, Zend Framework 2, né? Então os eventos que ele gerou por causa do Event Manager,
quais são os módulos que o teu aplicativo já está rodando, qual é o arquivo, a configuração, a localização, né? Quais são as configurações dele. Então, pô, eu quero ver a aplicação aqui. Ele pegou o arquivo de configuração do projeto, do módulo, e te deu aqui você navegar aqui dentro do projeto. Sabe? Poxa, tu consegue ver qual é o cache que esse cara está usando, qual é as configurações do Service Manager dele, quais são os serviços. Pô, show de bola isso aqui. Quais os detalhes da requisição, da resposta, aí a versão que você está rodando lá, e aí os View Helpers, no caso, né, PHP Renderer, porque essa arquitetura dessa aplicação ela é legal porque eu tenho toda a regra de negócio está dentro do Zend Framework 2 com Doctrine, então é tudo web services, né? E aquela interface que a gente viu aqui, hoje ela está via Zend Framework, aliás, via Angular, mas ela poderia ser qualquer outro aplicativo que está consumindo o meu web service aqui e eu consigo real-time ver o que está acontecendo, né? Quais foram as requisições, quais foram as queries, nesse caso aqui, certo? O logout aqui ele também tem uma query e tal. Então, você consegue ver muita informação. Tem algumas configurações aqui do Z-Ray, que você pode aqui, por exemplo, o modo, se ele está habilitado ou desabilitado. Então, no caso aqui ele tem Enable, porque eu estou em desenvolvimento, em produção você pode colocar ele Disable, para ele não fazer isso. Ou você tem um esquema aqui de Secured, que você pode dizer que ele está em modo seguro e adicionar... deixa eu ver se eu consigo... Aqui, você pode dar é que eu tenho que alterar. Você altera a configuração aqui e diz que o Z-Ray está em modo seguro, ou seja, não é todo mundo, ele não está desligado. Isso é legal para você colocar em produção, né? Você pode colocar em produção o servidor, deixa em modo seguro, ele está reiniciando aqui o Zend Server. E aqui você pode vir nessa área de Access Tokens e colocar definições. Por exemplo, só IPs de tal e tal lugar, durante tais e tais horas, podem acessar o Z-Ray. Então vem aqui em Access Token, você cria um token e diz qual é o nome, o Elton, qual é o IP, digamos que 10.0.0.1, qual é o URL, ele pode só na erdos.dev/login, por exemplo. Quanto tempo? Ele pode ficar tantos dias e dá um create token. E aí você vai executar a página e no final você coloca essa URL aqui, né? E aí, a partir daqui só quem tiver essa URL nesse IP, nesse dia, esse token vai expirar segunda-feira, você consegue habilitar o Z-Ray na tua página. Então é legal porque você pode botar em produção e você pode habilitar isso. Eu preciso fazer um teste agora, então tem um token especial, uma URL especial que você vai colocar, que ele vai habilitar o token, vai habilitar a consulta do Z-Ray para o teu desenvolvedor ver isso em tempo real, né? Então tem algumas coisinhas aqui específicas, aqui a gente já viu coloca a configuração do agrupamento, URLs especiais, tem umas coisas extras aqui. Eu vou voltar a habilitar porque eu estou na minha máquina de desenvolvimento aqui, certo? Então você consegue trabalhar legal com esse esquema de segurança, né? Permitir em alguns momentos habilitar ou não o Z-Ray, certo? Então é uma ferramenta que eu achei fantástica. Já existiam outras versões da própria Zend e alguns outros projetos open source, mas eu lembro de ter usado uma outra solução que precisava modificar algumas coisas no teu aplicativo e incluir algumas coisas no aplicativo para você ter acesso a essas informações. O bom é que aqui já é nativo no Zend Server, então você pode habilitar isso via painel aqui e a tua aplicação está funcionando. O que eu achei bem interessante é essa parte do Z-Ray Live, que é muito útil para mim, que como a maioria dos projetos que eu trabalho hoje são múltiplas camadas, né? Então eu tenho camada, são baseados em arquitetura orientada a serviços, né? Então eu tenho o mesmo aplicativo sendo acessado por o core do aplicativo é feito em PHP, são regras de negócio em PHP, mas as interfaces são JavaScript, são
Android, iOS, ou integração com outros projetos, né? Outro cliente acessando essa informação, outro projeto. Então o Z-Ray Live vai ser muito útil para mim, pra caramba. Então tô gostando bastante dessa possibilidade de usar isso. É isso, acho que vale a pena dar uma olhada. O Zen Server tem um esquema legal aqui, eu estava dando uma olhada para usar na nuvem, né? Então ele faz parte do. Opa, ele tem um esquema da Amazon aqui, do Marketplace da Amazon. Então eu uso bastante a Amazon, gosto da flexibilidade da Amazon. E você pode rodar ele direto aqui na Amazon. Ele vai adicionar alguns centavos a mais aqui. Então você, por exemplo, se você pegar aqui uma máquina micro, a Amazon cobra 2 centavos e você 0,02 centavos a hora, e se você habilitar o Zen Server, você vai vai aumentar 0,02 centavos por hora. Então você já está pagando a licença conforme o uso. Isso é legal, você não precisa pagar o ano inteiro, e você vai usar aos poucos, né? Então isso é uma coisa que é interessante, você vai pagando a licença de uso por hora em cima da Amazon. Então isso é legal pra caramba, isso é muito útil, na minha opinião, que acontece bastante de você ter esses projetos que vão escalando aos poucos, né? Então você vai pagando conforme precisa. A versão atual ainda está disponível, é a 7, a versão 8 está em beta, mas ela está para ser lançada muito em breve, certo? Então a versão final deve estar pronta em algumas semanas, eu imagino. Acho que vale a pena dar uma olhada com calma nesse cara aqui. O fato de você poder testar ele na nuvem, comprar ele na nuvem, me agradou bastante, assim. Vou indicar cada vez mais para os projetos que eu estou trabalhando, porque você não tem o custo grande, assim, de dar um susto de uma vez ter que comprar a licença. Vai usando conforme precisa. Então é o melhor da nuvem aí para esse caso. Beleza? Espero que tenham gostado. Eu estou empolgado, tô usando, quero usar bastante esse cara daqui para frente. Beleza? Até mais.